Vocês já pararam para pensar por que que a maioria dos artistas só fazem sucesso depois que morrem? No vídeo de hoje vamos refletir um pouco sobre o universo artístico. Vamos pensar um pouco do porquê que grande parte dos artistas só fazem sucesso depois que morrem. E isso não vale somente para as artes plásticas, não. Isso serve também para a música, para a literatura, para o teatro, enfim, para várias linguagens artísticas. Seja muito bem-vindo, você que chegou agora no nosso canal. Meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e vamos falar um pouco sobre o universo aí artístico, pensando sobre algumas questões mercadológicas, algumas questões que envolvem comportamentos sociais, enfim. Por que que muitos artistas só fazem sucesso depois que morrem? Por exemplo, quando um cantor morre de forma trágica, assim como aconteceu com Marília Mendonça, os Mamonas Assassinas, Amy Winehouse, Michael Jackson, os álbuns que eles fizeram começam a vender assim em disparada. Quando a Amy Winehouse morreu em 2011, no dia seguinte, as vendas dos seus álbuns aumentaram 37 vezes. Isso não aconteceu só com ela, aconteceu com Michael Jackson e vários outros cantores também. Existem algumas explicações mercadológicas para esse fenômeno. Também existem algumas explicações de comportamentos sociais, sobre psicologia também, que envolvem esse assunto tão polêmico. Muito bem, quando um artista plástico morre, as suas telas elas começam a valer muito mais. Principalmente porque quando ele morre, ele deixa de produzir. Então, o número de produção é reduzido ao que ele fez, obviamente, antes da sua morte. Então, as obras que eram vendidas por um valor X, depois que ele morre, podem ser vendidas até 3, 4 vezes mais caro do que eles eram vendidos anteriormente. Principalmente pelo fato do artista não poder mais fazer reproduções daquela obra. No caso da música, por exemplo, existem alguns fatores importantes que devem ser considerados. Então, quando um cantor morre, existe toda uma comoção midiática falando sobre a morte daquele cantor ou cantora. Então, por se repetir muito ou se falar muito desse assunto, as pessoas acabam se ficando curiosas e comprando os seus álbuns, adquirindo as suas músicas. Os que eram fãs se tornam mais fãs, ficam mais comovidos ainda. Os que não conheciam muito ou não eram fãs acabam entrando em contato com a história, com a produção daquele artista, porque ele é altamente veiculado ali pela mídia por conta da sua morte, que muitas vezes chegou a ser trágica. Então é um comportamento social por uma exposição maior da mídia. Nós temos aí o papel das redes sociais, da televisão e do rádio como um disseminador do trabalho desses artistas que morreram muitas vezes de forma trágica. Nós temos também dentro da literatura casos de escritores, como o escritor do livro Moby Dick, por exemplo, que não foi reconhecido e que depois de morto que teve o seu devido reconhecimento. Nós temos dentro da literatura brasileira Oswald de Andrade, que é conhecido como um grande revolucionário, um grande ícone do modernismo brasileiro, mas que na sua época também não era considerado tão grande quanto é considerado hoje em dia. Possivelmente pelo fato dos seus contemporâneos não estarem preparados para sua produção, ou talvez porque eles não receberam ali dentro do mercado de arte ou do mercado que eles estavam inseridos o devido reconhecimento, justamente por quebrar com regras da produção tradicional daquela linguagem. Pensando aí no viés da psicologia, você comprar o álbum ou adquirir uma música de um cantor que acabou de falecer é uma forma de manter essa memória viva. Isso acontece quando nós estamos em viagem, por exemplo. A gente tem vontade de entrar em lojas
e comprar objetos que simbolizam a viagem, o país, enfim, como uma forma de guardar com um registro aquela experiência que foi fantástica. Então, comprar o álbum ou a obra de arte ou o livro de algum artista que acabou de falecer também é uma forma de demonstrar afetividade pelo trabalho produzido por essa pessoa. E pensando aí sobre uma ótica mercadológica, as obras de um artista recém-falecido se tornam únicas, então justamente por isso que elas valem mais. Só que a gente tem que pensar que o mercado de arte, ele elege as pessoas que eles querem que sejam consideradas grandes artistas. Muitas vezes bem depois da sua morte, por conta de toda uma preparação social para aquele estilo de pintura, de escrita, de produção musical, enfim. Ou até mesmo uma escolha mesmo das pessoas que definem o que é arte ou não. Espero que você tenha gostado da reflexão de hoje. Não esquece de deixar aquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.